Considere um triângulo RST de medidas RS igual a isso, o ângulo SRT igual a isso e lado RT igual a isso. Determine a medida do lado TS. Então vamos desenhar aqui. Então, aqui R, S, então RS igual a 5, SRT, tá? Então o ângulo, então tem que ser nesse sentido, né? É SR, aí o T, vou botar aqui, sei lá, assim, né, para formar 23 graus. E RT igual a 4, então é um pouquinho menor do que esse 5 aqui. Ficaria, sei lá, aqui assim. Tá? Então, com isso eu quero saber a medida desse lado TS. Vou chamar aqui de X. E aí? Tá? A estratégia aqui, como a gente não sabe se esse triângulo é retângulo ou não, tá? A estratégia é a gente cavar aí um triângulo retângulo para poder usar a razão trigonométrica desse único ângulo que a gente tem, 23. Tá? Então, eu vou traçar aqui essa altura. Vou traçar aqui essa altura. Tá? E pronto, ganhei um triângulo retângulo. Ganhei dois, na verdade, né? Aqui um do lado direito e um do lado esquerdo. Tá? E desse triângulo aqui, do lado esquerdo, tá? Eu consigo descobrir a medida desse cateto aqui, da altura, né? Já que eu tenho o ângulo e a hipotenusa, eu consigo descobrir os outros lados, tá? Esse cateto da altura e esse outro cateto aqui, que é um pedaço desse RS, um pedaço desse 5 aí, tá? Então, daqui eu vou ter seno de 23 graus, vai ser igual, deixa eu chamar isso aqui de, chamar esse ponto aqui de ponto U, tá? Então vai ser o cateto oposto, TU sobre 4. TU sobre a hipotenusa 4. Tá? E aí vou ter que usar a tabela trigonométrica para consultar o seno de 23. Vai ficar TU igual a 4 vezes seno de 23. Seno de 23 é aproximadamente 0,39. Tá? E 0,39 vezes 4, TU aproximadamente 1,56. Beleza. Agora vamos tentar determinar esse RU. Tá? Porque a estratégia, eu não comentei isso, deixa eu falar agora então. A estratégia aqui, né, parece que eu estou fazendo contas aleatórias aqui. Mas é o seguinte, eu determinei então esse lado, tá? Vou determinar agora esse lado. Sabendo esse lado, eu consigo determinar quanto vale esse outro pedaço. E agora, olhando para esse triângulo retângulo da direita, é aquele caso em que eu tenho o valor dos catetos, de cada cateto, e quero saber a hipotenusa. Tá? Aí é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá? Então é essa a estratégia. Tá? Então já fiz a primeira parte, que é descobrir essa altura. Agora eu vou descobrir esse outro cateto, para depois descobrir esse outro pedaço e a hipotenusa. Tá? Então vai ser esse o caminho, o itinerário aí que eu vou fazer. Para descobrir esse outro cateto aqui que está na horizontal, vou usar agora o cosseno de 23. Então vai ficar cosseno de 23 graus, é o cateto adjacente, o RU, isso. RU sobre a hipotenusa, que é 4. Tá? Também eu já vou isolar ali o RU, vai ficar RU igual a 4 vezes, deixa eu botar aqui, cosseno de 23, 0,92. E 0,92 vezes 4, 3,68. Tá. Agora sim, volta aqui para a figura. Se eu sei que esse RS vale 5, tá? Se tudo isso aqui vale 5, e eu descobri que esse pedaço aqui, de R até U, vale 3,68, tá? Eu tenho como descobrir agora esse outro pedaço, o US. Tá? Vai ser a diferença entre 5 e 3,68. Tá? Que dá 1,32. US é igual a 5 menos 3,68. Então, US é igual a 1,32. Finalmente, tá? Eu tenho então
esse lado, TU, tenho, que é um cateto, né, o cateto do triângulo da direita, tenho esse outro cateto, o S, quero descobrir a hipotenusa. Tá? Então vai ficar x ao quadrado, qual cor que eu uso? Essa aqui. X ao quadrado é igual o primeiro cateto ao quadrado, né, o TU, 1,56 ao quadrado, mais o outro cateto, o S, 1,32 ao quadrado, e pronto. Agora é só fazer as contas e correr para o braço. Tá, fiz as contas aqui, tá? 1,56 ao quadrado dá isso, 1,32 ao quadrado dá isso mais isso dá isso, então x ao quadrado é igual a 4,17. Então o x vai ser aproximadamente, nesse caso aqui, só a raiz positiva, né? Como é x é a hipotenusa de um triângulo, já não vou nem colocar aqui o resultado negativo. Então raiz de 4,17, desculpa, 17 é aproximadamente 2,04, tá? Que é o que eu queria saber lá na questão, tá? Então esse lado TS vale 2,04. Uma generalização da questão anterior, tá? Agora imagina um triângulo com essas medidas genéricas aqui, tá? E aí quero provar que o terceiro lado do triângulo vai ser dado por essa fórmula, né? Dependendo das medidas dadas, né? Esse A, esse θ e esse beta. Então vamos desenhar aqui, vocês vão ver que é a mesmíssima coisa que a gente fez na questão anterior, tá? Então, um triângulo RST, onde RS vale Azinho, tá? Esse ângulo SRT, então RST vale um θ aqui, que eu não sei quanto é, tá? E esse RT, o lado RT, também vale, sei lá, um Bzinho aí, que é genérico, tá? E aí eu quero saber, então, quanto vai medir esse terceiro lado, TS, que eu vou chamar de x. Ok? A estratégia é a mesma, tá? Esse triângulo eu não sei se é retângulo, não posso garantir que esse θ seja um ângulo reto ou nenhum dos outros, tá? Então eu vou traçar aqui uma altura, que aí eu formo esses dois triângulos retângulos, tá? O da esquerda e o da direita. A estratégia vai ser a mesma que eu fiz no anterior, tá? Usando esses valores de θ e da hipotenusa B, eu consigo descobrir quanto vai valer essa altura aqui. Deixa eu chamar aqui também de esse ponto de U, que nem eu fiz no outro, tá? Consigo saber esse cateto TU. Depois, eu também vou conseguir descobrir quanto vale esse outro cateto RU. Depois eu vou conseguir descobrir quanto vale esse cateto US. E aí, finalmente, usando o cateto TU e US, eu consigo descobrir a hipotenusa desse triângulo da direita. Essa é a estratégia. Aqui, até desculpa aqui, porque ficou parecendo que esse triângulo aqui é isósceles, tá? Mas não é, tá? Não posso considerar que ele seja, tá? Ou seja, que o B seja o mesmo tamanho do X. Nada disso, tá? Foi um acidente aqui no meu desenho. Então, a primeira parte, vamos lá, seno do alfa é a medida do cateto oposto a ele, TU, dividido pela hipotenusa, que mede B. Tá? Então, daqui eu vou isolar esse TU. Vai ficar TU igual Bzinho vezes seno alfa. Tá? Lembrando que é para eu considerar como se B e alfa fossem valores que eu teria a princípio. Tá? Que são justamente esses valores que eu vou usar aqui para descobrir o terceiro lado. Né? O Bzinho, o θ e o Azinho. Tá? Então, aqui tudo em função desses valores que foram indicados aqui no enunciado, Bzinho e o θ. Agora vamos lá. Para o outro cateto, cosseno do θ vai ser igual o cateto adjacente ao θ, é o RU, que eu não sei quanto vale, sobre a mesma hipotenusa B. Então, daqui eu tenho que RU é igual Bzinho vezes cosseno θ. Tá? Então, beleza. Com isso, eu consigo determinar quanto vale esse cateto aqui. E aí, aquela velha história. Tá? Se todo esse lado RS aqui vale Azinho, e eu acabei de determinar uma expressão para esse pedaço aqui, para o RU,
eu tenho como determinar agora quanto mede esse outro pedaço aqui, o US. Vai ser a diferença desse Azinho para o RU. Tá? Aqui vai ser Azinho menos RU. Tá? Então, vou colocar aqui. US é igual a Azinho menos RU. RU está aqui, ó, B cosseno θ. Tá? Finalmente, então, eu sei agora esse cateto TU, sei esse cateto, sei, né? Sei em função das letrinhas que me foram dadas, A, B e θ. Vou descobrir agora, então, esse terceiro lado, TS, né, que eu estou chamando de X, usando, então, essas letrinhas, A, B e θ. E aí é só usar o Teorema de Pitágoras. Vai ficar... Não vou nem usar X, vou usar logo TS, porque é o que está no enunciado. Tá? Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, TS ao quadrado, é igual TU ao quadrado, TU está aqui, B seno θ, então vai ficar B seno θ ao quadrado, mais o outro cateto, o S ao quadrado. O S está aqui, A menos B cosseno θ. Então vai ficar A menos B cosseno θ ao quadrado. Pronto. Agora, meter bronca nas contas aí sem medo de ser feliz. Aqui, ó, tem uma multiplicação ao quadrado, então vai ficar B ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado. Já vou até usar aquela anotação que eu comentei. Tá? Se tem alguém com alguma dúvida aqui nessa coisa de potenciação, sugiro que reveja que veja a revisão de potenciação, a playlist que tem ali, para não ficar tropeçando nessas bobeiras aqui. Tá? Aqui eu tenho uma coisa menos outra ao quadrado, então já vou usar um produto notável aqui. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Aqui, deixa eu ir separando aqui. Vou colocar então A ao quadrado, mais, agora esse cara aqui, B ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais, agora eu vou colocar esse cara aqui, para já ficar na ordem que vai sair o que o enunciado pediu. Aqui, B vezes cosseno θ ao quadrado, aquela mesma história, né? B ao quadrado vezes cosseno de θ ao quadrado. E, finalmente, esse aqui, menos 2AB cosseno θ. Aqui eu posso melhorar. Esse termo aqui tem B ao quadrado e esse aqui também. Tá? Então, esses dois termos aqui, eu posso colocar o B ao quadrado em evidência. Vai ficar B ao quadrado, que multiplica seno de θ ao quadrado, mais cosseno de θ ao quadrado. Tá? E aí é uma vantagem, porque quanto vale isso aqui que está dentro do parênteses? Né? Vale 1, a gente acabou de provar. Né? Então, B ao quadrado vezes 1 é B ao quadrado mesmo. Então, tudo isso aqui é só igual a B ao quadrado. Tá? Então, já vou reescrever essa equação fazendo essa mudança aí. Então, vai ficar TS igual a ao quadrado. Perdão, gente, é TS ao quadrado, né? Eu esqueci de... Sumiu aqui o expoente durante a resolução. Pronto, restabelecido aí. Então, TS ao quadrado igual a ao quadrado mais, agora esse trambolhão todo aqui, que é B ao quadrado. E, finalmente, essa última parcelinha aqui. Menos 2AB cosseno θ. Tá? Que era exatamente o que a gente queria provar. Então, está aí provado o que a questão pediu. Essa fórmula aqui tem nome. Tá? Ela se chama Lei dos Cossenos. Tá? Agora tem um detalhe. Tá? Não sei se vocês perceberam que eu estou fazendo, na verdade, aqui um caso que não é tão genérico assim. Tá? Porque quando eu desenhei esse triângulo, eu considerei que esse ângulo alfa, que esse ângulo θ aqui, perdão, que esse ângulo θ é um ângulo agudo. Tá? E será que dá para fazer quando esse ângulo aqui for obtuso, for maior do que 90?